O livro mais lido do mundo guarda segredos que ninguém consegue explicar. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais estudado da história da humanidade. Bilhões de pessoas ao redor do mundo a consideram sagrada, inspirada por Deus, a palavra definitiva sobre a origem e o destino de tudo o que existe. E ainda assim, depois de milênios de estudo, de dezenas de concílios, de séculos de debates teológicos e de décadas de escavações arqueológicas, existem passagens nesse livro que simplesmente não têm resposta. Passagens que os próprios estudiosos mais respeitados do mundo admitem, em silêncio, que não compreendem completamente. Eventos descritos com precisão desconcertante para os quais a ciência não tem explicação, e personagens que aparecem brevemente, sem origem conhecida, e desaparecem sem deixar rastros. Hoje você vai conhecer os 5 maiores mistérios da Bíblia, não teorias da conspiração, não especulações sensacionalistas, mas perguntas legítimas, sérias e perturbadoras que teólogos, historiadores e arqueólogos vêm tentando responder há séculos. E o mais fascinante de tudo, quanto mais fundo você vai, mais profundo o mistério fica. Fique até o final, porque o 5º mistério é o que mais divide estudiosos e o que mais vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre as Escrituras. Durante séculos, a resposta padrão para qualquer dúvida sobre a Bíblia foi simples: é um mistério de Deus, além da compreensão humana. E em muitos casos, essa resposta é legítima, até mesmo profunda. Mas existem certas passagens onde essa resposta não basta, onde o próprio texto parece querer que você faça perguntas, onde os detalhes são específicos demais para serem ignorados e vagos demais, para serem completamente entendidos. São exatamente essas passagens que vamos explorar agora. 5 mistérios. 5 perguntas que a humanidade ainda não conseguiu responder de forma definitiva. Vamos começar pelo primeiro, e já adianto, ele envolve um personagem que aparece em apenas 3 versículos na Bíblia, mas que pode ser a figura mais enigmática de todo o texto sagrado. Os 5 mistérios. Mistério 1. Melquisedeque, o sacerdote, sem origem. Melquisedeque aparece no livro de Gênesis em apenas 3 versículos, e essa brevidade é justamente o que torna sua presença tão perturbadora. Ele é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, numa época em que o sacerdócio ainda não existia, numa cidade que só se tornaria Jerusalém muito depois. Abraão, o pai da fé, o patriarca de toda a tradição monoteísta, se curva diante desse homem e lhe oferece o dízimo de tudo o que possui. Quem é Melquisedeque para receber esse tipo de deferência do próprio Abraão? A Bíblia não diz, e aí começa o problema. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, o texto vai ainda mais longe e afirma que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de vida. Essa é uma afirmação extraordinária. Todo personagem bíblico tem uma genealogia, é a forma como o texto estabelece identidade e legitimidade. Mas Melquisedeque não tem nenhuma. Ele simplesmente aparece, abençoa Abraão, recebe o dízimo e desaparece da narrativa para sempre. Alguns teólogos acreditam que ele era uma teofania, uma manifestação física do próprio Cristo antes da encarnação. Outros dizem que era um anjo. Outros ainda insistem que era um rei humano cujas origens foram perdidas na história. 2000 anos de debate e nenhuma resposta definitiva. Melquisedeque continua sendo um enigma absoluto dentro do texto sagrado. Mistério 2. A Arca da Aliança, onde está o objeto mais sagrado do mundo. A Arca da Aliança é, provavelmente, o objeto mais sagrado descrito em toda a Bíblia. Era um cofre de madeira de acácia revestido de ouro, construído sob instruções divinas detalhadas no livro de Êxodo, destinado a guardar as próprias tábuas dos 10 mandamentos. A Bíblia descreve que a presença de Deus habitava literalmente sobre a arca, entre os 2 querubins de ouro em sua tampa. Ela foi levada diante do exército de Israel em batalhas, e as narrativas dizem que sua presença era suficiente para fazer muralhas desabarem e inimigos fugirem. Era o símbolo máximo da aliança entre Deus e o povo de Israel. E então, em determinado momento da história, ela simplesmente desaparece da narrativa bíblica sem qualquer explicação. O último registro claro da arca nas Escrituras é anterior à invasão babilônica de Jerusalém em 587 a.C. Depois disso, silêncio absoluto. Onde foi parar? As teorias são muitas e cada uma tem defensores sérios. Há quem diga que foi levada para a Etiópia por Meneleque I, filho de Salomão com a rainha de Sabá, e até hoje a Igreja Ortodoxa Etíope afirma guardar a arca em Aksum, protegida por um único guardião que passa a vida inteira dedicada a essa custódia. Há quem diga que foi escondida pelos sacerdotes nas profundezas do Monte do Templo antes da invasão babilônica.
E há quem acredite que ela nunca existiu fisicamente, que era um símbolo teológico. Mas os detalhes de sua construção no livro de Êxodo são precisos demais, dimensionais demais, técnicos demais para serem puramente alegóricos. A Arca da Aliança sumiu, e até hoje ninguém encontrou. Mistério 3: O jovem sem nome em Marcos, a testemunha oculta. Este é um mistério pequeno, quase imperceptível, mas que intrigou estudiosos do Novo Testamento por séculos. No Evangelho de Marcos, durante a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani, há um detalhe estranho que não aparece em nenhum dos outros 3 evangelhos. Marcos 1451-52 descreve um jovem anônimo que estava seguindo Jesus, coberto apenas por um lençol de linho. Quando os soldados tentam prendê-lo, ele foge deixando o lençol para trás, completamente nu, desaparecendo na escuridão da noite. Esse é o único versículo em todo o Novo Testamento que menciona esse personagem. Nenhum nome, nenhuma explicação, nenhum contexto, porque Marcos, e apenas Marcos, incluiu esse detalhe aparentemente irrelevante. A teoria mais fascinante, e que tem apoio em parte da academia bíblica, é que esse jovem anônimo era o próprio Marcos, incluindo um autorretrato discreto na narrativa, uma assinatura oculta no texto. Seria uma prática comum em literatura antiga escritores inserindo brevemente a si mesmos na narrativa sem se identificar. Se for verdade, significa que Marcos era uma testemunha ocular da prisão de Jesus, alguém que estava lá naquela noite, que quase foi preso junto com os discípulos e que escapou correndo nu pela madrugada de Jerusalém. É um dos menores detalhes de toda a Bíblia e ao mesmo tempo um dos mais intrigantes. Mistério 4: Os Nefilins, o que eram realmente. Gênesis 64 é um dos versículos mais estudados e mais debatidos de toda a Bíblia. Ele diz que havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas lhes geravam filhos. Estes eram os poderosos que desde a antiguidade foram homens de renome. 2 palavras nessa passagem são bombas teológicas: filhos de Deus e nefilins. Quem eram os filhos de Deus que se uniram a mulheres humanas? O que eram os nefilins que dali nasceram? E por que esse evento parece ter sido o gatilho direto para o dilúvio? A tradição judaica antiga, incluindo textos como o livro de Enoque, afirma que os filhos de Deus eram anjos, seres espirituais que violaram a ordem criada ao se relacionar com humanas. Os nefilins seriam, portanto, seres híbridos, parte anjo, parte humano, dotados de poder sobrenatural e de uma natureza corrompida que contaminou a humanidade. Mas parte da tradição cristã resiste a essa interpretação, preferindo interpretar os filhos de Deus como descendentes de Sete, a linhagem piedosa de Adão. O problema é que essa interpretação não explica por que esses filhos gerariam gigantes. E não explica por que os nefilins reaparecem mais tarde, no livro de Números, como os habitantes de Canaã que faziam os espias israelitas parecerem gafanhotos em comparação. Eles sumiram no dilúvio e voltaram como? O texto não explica. E essa lacuna continua sem resposta. Mistério 5: Os 3 dias na sepultura, uma contradição no coração da fé. Este é o mistério mais delicado, mais polêmico e, para muitos crentes, o mais desconfortável. Jesus afirmou que estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, citando o sinal de Jonas. Mas a narrativa tradicional coloca a crucificação na Sexta-feira Santa e a ressurreição no domingo de manhã cedo, o que matematicamente resulta em 2 dias e 2 noites, não 3. Esse aparente conflito numérico é um dos argumentos mais usados por críticos do Novo Testamento e é também um dos debates mais antigos dentro da própria tradição cristã. As respostas teológicas variam muito. Alguns estudiosos argumentam que a contagem judaica de tempo era diferente, qualquer parte de um dia contava como um dia inteiro e que, portanto, sexta, sábado e domingo constituiriam 3 dias. Dentro dessa lógica cultural, outros vão mais longe e propõem que a crucificação ocorreu na quarta-feira, não na sexta, e que a preparação mencionada pelos evangelhos se referia à Páscoa, não ao sabat semanal, o que abriria espaço para um período completo de 72 horas. Há ainda teólogos que dizem que a expressão coração da terra não se refere ao sepulcro, mas ao período de sofrimento que começou no jardim do Getsêmani. Cada teoria tem apoiadores sérios. Cada teoria tem buracos. E a contradição, ou aparente contradição, permanece viva no centro do evento mais importante de toda a teologia cristã. O que os mistérios nos dizem sobre a fé? Você pode ter chegado até aqui esperando respostas, e talvez esteja um pouco frustrado por não tê-las recebido. Mas pense bem: se a Bíblia fosse um texto sem mistérios, sem lacunas, sem perguntas em aberto, seria um texto humano como qualquer outro.
São exatamente as zonas de sombra, os silêncios deliberados, as passagens que resistem à explicação definitiva que tornam esse livro diferente de qualquer outro que a humanidade já produziu. Os mistérios da Bíblia não são falhas no texto. São convites à investigação, à humildade intelectual e, para os que creem, ao reconhecimento de que existe uma dimensão da realidade que ultrapassa nossa capacidade de compreensão. Melquisedeque sem genealogia, a arca desaparecida, o jovem sem nome na madrugada do Getsêmani, os nefilins que retornam depois do dilúvio, os 3 dias que não fecham na conta racional, cada um desses mistérios é um portal. Um portal para uma leitura mais profunda, mais honesta e mais corajosa das Escrituras. Não a leitura de quem repete sem pensar, nem a leitura de quem nega sem investigar, mas a leitura de quem enfrenta o texto de frente, com todas as suas complexidades, e decide que a busca pela verdade vale cada desconforto que ela traz. Porque, no fim, os maiores mistérios da Bíblia não estão nas páginas do livro. Estão dentro de cada um de nós que ousamos fazer as perguntas certas. Se você chegou até aqui, você não é o tipo de pessoa que aceita respostas fáceis e é exatamente para pessoas como você que este canal existe. Todo vídeo que publicamos aqui é uma imersão em temas que a maioria das pessoas nunca vai se arriscar a explorar: textos proibidos, mistérios da fé, história oculta das religiões, perguntas que assustam porque podem mudar tudo o que você acredita. Se você quer continuar nessa jornada, se inscreva agora neste canal e ative o sininho.